Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos viver a escutar a palavra de Deus, se revestir da palavra de Deus, a escutar o próximo, a ouvir o próximo. E saibamos viver o jejum da língua, viver o silêncio, como disse o Santo Padre, o Papa Leão XIV, na abertura da Quaresma. Silêncio, escuta e silêncio. É o tempo da Quaresma. Que esse tempo da Quaresma estejamos se convertendo, vivendo a escuta e o silêncio, e estejamos ouvindo o próximo e estendendo as mãos para os necessitados e anunciando o Evangelho em todos os meandros da sociedade. Que onde nós não podemos chegar, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, a nossa voz chega pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela televisão e pela internet. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Oremos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo, e enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão.
porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos na primeira semana do tempo da Quaresma e hoje é quarta-feira. E no Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo, São Lucas nos apresenta o sinal de Jonas. Mas há um sinal muito maior do que o sinal de Jonas. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção daquela geração que havia o sinal de Jonas. Mas chegou o grande sinal e aquela geração não estavam vendo aquele grande sinal que chegou. O grande sinal que chegou é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador, a luz que ilumina todas as nações. Aquela geração daquela realidade buscava o sinal, mas não viam o sinal, não viam o grande sinal, somente o sinal de Jonas. As multidões se reuniram em grande quantidade. Muita gente, como está escrito, as multidões se reuniram em grande quantidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo começou a dizer, chamando a atenção para toda a gente no meio daquela multidão terem fé, amadurecer na fé, a buscar verdadeiramente a Deus e ver o sinal que chegou. Mas as pessoas eram fracas na fé, não viam o sinal, só viam o sinal de Jonas. E Jonas foi o sinal para os ninivitas. Mas o Filho do Homem será o sinal para aquela geração, para todas as gerações. O sinal que ele é o Deus Salvador, o Redentor, que está anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade de todas as pessoas. E aquela multidão buscava o sinal e não via o sinal, porque precisavam amadurecer na fé. E nós estamos vendo o sinal? Estamos amadurecendo na fé? Estejamos amadurecendo na fé e vendo o sinal. Temos que ter muito cuidado para não ficar como aquela geração que se reuniu em grande quantidade, porque só viam o sinal de Jonas, o sinal da profecia de Jonas, mas não viam o sinal que chegou, o Deus Salvador. Vemos que Jesus fala em sua humanidade e em sua divindade, quando ele argumenta: também o Filho do Homem será o sinal para esta geração, que ele é o Deus Salvador, o Redentor, o pão da vida, a luz do mundo,
que cura todos os tipos de doenças e enfermidade de todas as pessoas. E vemos que terá o dia do julgamento. E aqui nós vemos falando da Rainha do Sul, que se levantará contra aquela geração. Nesta metáfora está chamando todos à conversão. Que a Rainha do Sul veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, falando da sabedoria de Salomão, argumenta: em sua divindade, ele é o Deus Salvador. Aqui está quem é maior do que Salomão. E nós temos que ver que no meio de nós está quem é maior do que tudo. É Cristo Senhor, o Deus Salvador, o Deus que se fez humano, Ele que criou todas as coisas, as visíveis e também as invisíveis, e Ele se fez humano. Por isso que argumenta: aqui está quem é maior do que Salomão, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Salvador, Ele que anuncia a boa notícia do reino e cura todos os tipos de doenças e enfermidade dos povos. E vemos que no dia do julgamento, terá o dia do julgamento, e os ninivitas se levantarão juntamente com toda aquela geração e as condenarão. Por quê? Porque se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Jonas pregando para os ninivitas. E Jonas foi um sinal para os ninivitas, e aquela geração só via o sinal de Jonas. Como bem sabemos, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já argumenta: aqui está quem é maior do que Jonas, que Ele é o Deus Salvador, o Deus que se fez humano, que está anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade dos povos. Que aqui está quem é maior do que Jonas. Tenhamos fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e vejamos o sinal que é o nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Que aquela geração que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou a atenção buscava o sinal, mas viam somente o sinal de Jonas e não via o grande sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fé e vejam o grande sinal que é o reino de Deus que chegou, e que todos estejam no reino de Deus. Ó Rainha de Misericórdia, ensine toda a gente a buscar o sinal e ver o sinal que está conosco no meio de todos nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos fortes na fé, busquemos o sinal, vejamos o sinal e estejamos no sinal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos juntos, rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu